chegou aos judeus. Mas olha o que está escrito na Bíblia: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, portanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Perceba, a palavra da pregação chegou aos gentios na mesma maneira que chegou aos judeus, porém para os judeus ela não fez nenhum efeito, para os judeus ela não trouxe nenhum resultado, porque eles não creram naqueles que estavam anunciando a palavra. E em quem é que os judeus não creram? Os judeus não creram, primeiro, no Messias; segundo, não creram nos apóstolos; terceiro, não creram nos profetas. Os judeus rejeitaram o último profeta do Antigo Testamento. Quem é, pastor? O último profeta do Antigo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento chama-se João Batista, aquele que a Bíblia diz que é a voz que clama no deserto e que anunciaria a chegada do Messias. Portanto, a este João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, os judeus endureceram o seu coração, e por esse motivo, motivado de fúria, motivado de ira, uma mulher mandou pedir a sua cabeça em uma bandeja, porque não quis ouvir a mensagem profética do último profeta do Antigo Testamento. E o próprio Jesus acusa os judeus de ter matado todos os profetas. Se você for olhar a Bíblia com fidelidade, você vai ver lá que são os judeus responsáveis pela morte de grandes profetas da história bíblica. Você vai ver os judeus, por exemplo, ser responsável pela prisão do profeta Jeremias, enquanto ele anunciava a sentença de Deus. Você vai ver na história bíblica o povo judeu responsável pela perseguição ao profeta Ezequiel. Você vai ver lá o rei responsável pela perseguição do profeta Elias, a saber, o esposo de Jezabel. Ele simplesmente foi responsável pela perseguição do profeta Elias. Em toda a história bíblica, nós temos o povo de Israel sendo chamado para ouvir a palavra de Deus, sendo chamado para dar atenção aos profetas, e parte desse povo endurecendo o coração para o Senhor. O rei Acabe, obrigado. O rei Acabe responsável pela morte do profeta Elias. Ou seja, era mais fácil ouvir os profetas light do que ouvir os profetas de Deus. Era mais fácil ouvir os profetas que diziam aos reis: olha, tem vitória pela frente, olha, tem uma grande resposta do Senhor para você. E o rei com uma vida toda torta, eles queriam ouvir coisas que lhe agradassem. Mas quando aparecia um profeta com uma palavra forte, quando aparecia um profeta com uma palavra dura, para dizer: olha, se conserte, olhe, nasça de novo, olha, saia desse caminho, entra nesse caminho, o povo endurecia o coração. A dureza do coração nasce onde, pastor? Nasce quando Deus confronta a humanidade e a humanidade rejeita ouvir a voz de Deus.